Dentro da caminhada de fé, há sentimentos que parecem pequenos, mas se não forem vigiados, podem se transformar em gigantes capazes de abalar tudo o que Deus construiu dentro de nós. Dois deles merecem atenção redobrada: a amargura e a ira. Essas emoções, quando permitidas a criar raízes no coração, não apenas consomem a paz interior, mas também geram rupturas, distâncias e feridas entre aqueles que deveriam caminhar em unidade. São como venenos silenciosos que, se não forem tratados, envenenam relacionamentos, corrompem o amor e paralisam a fé. A palavra do Senhor nos alerta em Efésios capítulo 4, versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Deus nos chama a uma vigilância espiritual constante para que nenhuma semente de ressentimento encontre solo fértil dentro de nós. Aquilo que se instala em silêncio, escondido sob a terra da alma, e vai crescendo até se tornar parte de quem somos. Paulo foi sábio ao usar essa imagem. Pense em uma planta. Ninguém enxerga a semente depois que ela é lançada no solo, tampouco suas raízes que se estendem no escuro. O que aparece para os olhos é apenas o resultado, o caule, as flores, o fruto. Assim também é a amargura. Ela começa como um pensamento, uma dor guardada, um perdão adiado. Fica oculta, silenciosa, mas vai se fortalecendo, sugando a alegria e envenenando o espírito. E quando finalmente se manifesta, o estrago já se espalhou nas palavras, nas atitudes, nos relacionamentos. Por isso, Paulo não nos chama a combater apenas o fruto, mas a arrancar o mal pela raiz. Porque quando a amargura chega à superfície, ela já encontrou espaço suficiente para destruir. É preciso enfrentá-la no início, quando ainda é uma semente, antes que tome conta de todo o coração. Quando deixamos a amargura crescer, ela não destrói apenas quem a carrega, ela espalha dor ao redor, contaminando o ambiente, os relacionamentos e até a fé dos que convivem conosco. É por isso que a palavra nos adverte com tanta clareza. Tenham cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote e cause confusão, corrompendo a muitos. O perigo não está apenas no que se vê, mas no que começa de forma invisível dentro da alma. Antes que o ressentimento se transforme em atitude, antes que o coração endureça, é preciso arrancar o mal pela raiz. Porque a cura começa quando o coração decide não alimentar o que o destrói. E a mesma vigilância que devemos ter contra a amargura, também precisamos ter contra a raiva. A Escritura nos ensina, em Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O texto nos lembra que o temperamento humano, quando guiado pela emoção, é incapaz de gerar frutos espirituais. Em outras palavras, a raiva que nasce do orgulho ou da dor nunca produzirá o caráter de Cristo. Deus não exige que sejamos insensíveis, mas nos chama a controlar a reação, a respirar antes de responder, a ouvir antes de julgar, a orar antes de agir. Porque um coração dominado pela fúria não escuta a voz do Espírito, e uma mente tomada pela ira não enxerga o propósito de Deus. A justiça de Deus não nasce da impulsividade, mas da serenidade. Não floresce na vingança, mas na misericórdia. É por isso que o Senhor nos convida a sermos pacientes, mansos e prontos para perdoar, pois é nessa atitude que o amor dele se manifesta em nós. A palavra de Deus nunca disse que sentir raiva é pecado. O que ela nos alerta é sobre o perigo de permitir que a raiva nos governe. Quando ela assume o controle, o discernimento se apaga e as consequências podem ser devastadoras. A raiva é como um fogo que, se não for contido, consome tudo ao redor, queima relacionamentos, destrói reputações e apaga a paz interior. E quando anda de mãos dadas com a amargura,
torna-se uma força que afasta o coração da presença de Deus. Por isso, como filhos do Altíssimo, precisamos vigiar. Devemos pedir todos os dias que o Senhor purifique nosso interior. Só Ele tem o poder de acalmar a alma quando ela está em chamas. Só o Espírito Santo é capaz de nos dar domínio próprio verdadeiro, aquele que vence o impulso e escolhe a mansidão no lugar da explosão. Meu irmão, minha irmã, ouça com atenção. Tudo o que fazemos, tudo o que falamos, nasce do que está plantado dentro de nós. Um coração ferido produz palavras amargas. Um coração curado gera vida. É por isso que Deus não pede apenas que vigiemos nossas ações, mas que guardemos o coração acima de todas as coisas. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é o centro das nossas emoções, o berço das nossas decisões, a raiz de tudo o que somos. Quando ele está alinhado com Deus, até as tempestades se tornam lugar de aprendizado. Mas quando o deixamos nas mãos da ira e da mágoa, perdemos o rumo e o propósito. Guardar o coração é, portanto, escolher diariamente quem vai ocupá-lo, se será o Espírito Santo que traz paz, ou as emoções que trazem destruição. Durante muito tempo, eu me perguntava: por que Deus dá tanta importância ao coração? Por que Ele não mandou guardar a mente, os olhos ou a língua? O que torna o coração tão essencial a ponto de ser colocado acima de todas as coisas que devem ser protegidas? A resposta está no que ele representa. O ser humano é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. E é na alma, o centro das emoções, que o coração se encontra. É ali que vivem os afetos, as vontades, os pensamentos e as escolhas que moldam quem somos. O coração é o lugar onde a razão e o sentimento se encontram, onde nascem as decisões que direcionam a vida. Eu gosto de pensar no coração como uma arena espiritual, um campo de batalha invisível, mas decisivo. É nele que travamos nossas guerras mais silenciosas. O conflito entre o certo e o errado, entre o que Deus quer e o que a carne deseja, entre o amor e o orgulho, entre a fé e o medo. A luta para levantar cedo e orar, para manter-se fiel quando tudo desaba, para continuar crendo mesmo quando não entende, tudo isso acontece dentro do coração. Ele é o território onde se definem vitórias e derrotas espirituais. Por isso, nem tudo pode ser permitido nesse espaço. O coração é santo demais para ser depósito de ressentimentos, dúvidas e vaidades. Ele foi criado para ser o trono de Deus dentro de nós. É ali que o Espírito Santo deseja habitar, governar e reinar. Mas o inimigo também cobiça esse lugar. O mundo tenta ocupar o espaço que pertence a Deus, e até nós mesmos, com nossas vontades e impulsos, tentamos assumir o controle. Por isso a Bíblia é clara: guarde o seu coração com toda a vigilância, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é a nascente de tudo o que flui na existência. Se ele estiver poluído, toda a vida se contamina. Mas se estiver entregue nas mãos de Deus, tudo o que dele brotar será puro, leve e cheio de propósito. Guardar o coração é, portanto, guardar a própria essência. É defender o lugar onde Deus quer morar e impedir que qualquer outra coisa sente-se no trono que pertence apenas a Ele. Guarda o teu coração com zelo, protege-o com amor, porque dele nascem os pensamentos que te guiam, as emoções que te movem e as decisões que definem o rumo da tua vida. Ele é o centro da tua existência, o motor que impulsiona quem você é diante de Deus e do mundo. Por isso, Senhor Jesus, viemos a Ti em oração. Ajuda-nos a dominar nossas emoções quando elas tentam nos dominar. Ensina-nos a responder com calma quando o impulso quiser gritar. Dá-nos o dom da paciência, a sabedoria do silêncio e o poder do perdão.
Queremos ser mais parecidos contigo, Jesus, compassivos, mansos e cheios de graça. Tua palavra, em Mateus capítulo 6, versículo 14, nos ensina: se perdoarem aos outros as ofensas que lhes fizeram, também o Pai Celestial lhes perdoará. Por isso, Senhor, cria em nós corações prontos para perdoar, corações leves, que não guardam mágoas, mas que espalham paz por onde passam. Livra-nos da raiz amarga do ressentimento. Apaga do nosso interior toda lembrança que ainda dói, toda ferida que insiste em sangrar. Toca em nós com teu amor e cura as dores que o tempo não curou. Restaura o que foi quebrado, reconstrói o que foi perdido e renova o que parecia ter acabado. Há pessoas, Senhor, que foram traídas, rejeitadas, esquecidas, abraça-as com tua presença. Mostra-lhes que o teu amor é abrigo e que ninguém está só quando o Senhor está por perto. Para cada alma cansada e solitária, derrama tua paz. Para cada coração ferido, derrama teu bálsamo de cura. Não deixes que a raiva, o orgulho ou o medo criem raízes em nós. Substitui o ódio por misericórdia, a dor por compaixão, o ressentimento por esperança. Enche-nos de amor até que transborde. Dá-nos graça para soltar o que pesa, para deixar no passado o que nos prende, para perdoar quem falhou e seguir adiante em paz. Fortalece-nos, Senhor, para escolher o perdão quando a carne clama por vingança, para escolher a calma quando a alma quer explodir, para escolher o amor quando tudo em nós quer desistir. Queremos viver o que diz tua palavra em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Abandonem toda a amargura, ira, gritaria e maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Senhor, ajuda-nos a transformar essa verdade em vida. Faz do nosso coração um espelho do teu limpo, amoroso e cheio de misericórdia. Senhor, a tua palavra nos ensina a nos libertar de tudo aquilo que contamina a alma, a amargura, a ira, a gritaria, a maldade e a calúnia. Em vez disso, o Senhor nos chama a sermos bondosos, compassivos e prontos a perdoar, assim como tu nos perdoaste por meio de Cristo. Por isso, Jesus amado, dá-nos corações obedientes, que se inclinem à tua vontade e não aos desejos da carne. Ensina-nos a caminhar sob a tua direção, buscando sempre a tua sabedoria antes de qualquer decisão. Livra-nos da arrogância de querer controlar o que pertence apenas a ti. Torna-nos sensíveis à tua voz, humildes para aprender e pacientes para esperar. Remove do nosso interior o egoísmo e o orgulho que nos afastam da tua presença. Ensina-nos a amar como tu amaste, com ternura, com graça, com compaixão. Dá-nos a capacidade de estender perdão até mesmo àqueles que nos feriram e de responder com bondade onde antes existia dor. Pai Celestial, te agradecemos por mais um dia em que o fôlego de vida nos foi dado. Obrigado pela chance de te louvar e te servir. Enche o nosso coração com tua palavra e com teu espírito. Que a tua presença nos transforme por dentro, moldando nosso caráter e purificando nossos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, a discernir as armadilhas do inimigo. Dá-nos olhos espirituais para perceber quando o mal se disfarça de bem. Faz-nos fortes o bastante para resistir ao pecado e fiéis o suficiente para não nos conformar com o mundo. Queremos estar nele, mas sem pertencer a ele. Capacita-nos a sermos luz em meio às trevas e sal em meio à corrupção. Que a nossa vida inspire, cure e ilumine. Tua palavra em Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: por fim, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é de boa fama, se há virtude e se há louvor, nisso pensai. Senhor, que a nossa mente habite nesse lugar de pureza e esperança. Não nos deixes absorver a sujeira do mundo como uma esponja que se encharca de impurezas. Faz-nos como espelhos que refletem a tua bondade, o teu amor,
e a tua glória. Que quem olhar para nós veja a tua luz brilhando, veja a tua graça viva, veja o teu amor se movendo em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude. Senhor, cria dentro de nós um coração limpo e sincero. Renova em nosso interior um espírito firme, constante e fiel à tua vontade. Concede-nos graça para trilhar caminhos retos diante de ti, mantendo nossas atitudes puras e nosso pensamento alinhado ao teu. Quando os desejos errados tentarem invadir a alma, dá-nos discernimento e força para resistir ao inimigo. Não permitas que a tentação encontre morada em nós. Dá-nos coragem para fechar as portas do coração a tudo o que desagrada ao teu espírito. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que deixamos o mal se instalar em nossos pensamentos e atitudes. Sabemos que, quando permitimos isso, a comunhão contigo se enfraquece e acabamos feridos no corpo, na mente e na alma. Por isso te pedimos, dá-nos olhos espirituais para identificar o que deve ser removido e força para cortar pela raiz tudo o que nos afasta da tua presença. Ensina-nos a ser guardiões fiéis desse santuário que é o coração, um espaço sagrado reservado apenas para ti. Espírito Santo, fala conosco todos os dias, guia nossas decisões, molda nossos pensamentos e protege nosso interior. Que nada impuro, injusto ou profano encontre abrigo em nós. Que o teu amor seja a sentinela que vigia as portas do nosso coração. A tua palavra em Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos lembra: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Queremos viver essa verdade, Senhor. Queremos um coração que te busque acima de todas as coisas. Faz brotar em nós uma fome insaciável pela tua presença, um desejo constante de aprender da tua palavra e de nos alimentar diariamente da tua verdade. Que o teu Espírito nos preencha tanto que nada contrário à tua vontade consiga permanecer perto de nós. Tua palavra também diz, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, aquele que se purificar do que é impuro será um vaso para uso nobre, santificado, útil para o mestre e preparado para toda boa obra. Senhor, queremos ser esses vasos. Que a tua luz nos purifique, que o teu toque nos santifique, que a tua graça nos torne instrumentos úteis nas tuas mãos. Obrigado, Pai, por nos separares deste mundo e nos chamares para viver segundo o teu propósito. Obrigado pela alegria que existe em te obedecer. Mesmo reconhecendo nossas falhas e imperfeições, sabemos que o teu perdão é maior que os nossos erros. Não há coração tão sujo que o teu sangue não possa limpar, nem alma tão quebrada que o teu amor não possa restaurar. Toda honra, todo louvor e toda glória sejam dadas a ti, Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém. E se essa palavra falou com você, inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem.